Bom, graças a Deus, nosso curso de especialização em Teologia Paulina, nós estamos aqui retomando as nossas aulas e eu convido os irmãos aí a abrirem o livro de vocês na página 81, a doutrina da salvação na carta aos Romanos. Vamos ler mais um parágrafo, onde está escrito assim: o apóstolo ligava esse efeito a dois elementos fundamentais: o conteúdo da mensagem, que revela a justiça de Deus, e a resposta humana após ouvi-la. Estes dois elementos aparecem novamente em Romanos 3. De um lado, a justiça provém de Deus independentemente do cumprimento da lei por parte daquele que crê. De outro, Paulo acrescenta que ela vem mediante a fé em Jesus para os que creem. Ele insiste nesse ato bipolar, a soberania divina e a resposta humana, ao declarar a justificação pela redenção realizada por Jesus mediante a fé. Assim, embora a justificação seja um ato soberano de Deus, também exige que o homem receba ou rejeite a salvação oferecida em Jesus Cristo. Constitui erro tentar reduzir a verdade a qualquer um dos seus termos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a iniciação do ensino de Paulo sobre a salvação mediante a fé. Deus salva o pecador mediante a fé. Então, hoje para nós parece muito esclarecido, porque nós somos evangélicos. E o ponto de partida para a fé evangélica é que a salvação ela é pela graça somente, que é um dos três elementos da fé evangélica. Então, quando surgiu a chamada reforma protestante, deixar de ser católico para se tornar protestante, ou deixar a fé católica para converter-se à fé protestante, foram levantados três escudos, é chamado de escudos. Então, a salvação é pela graça somente, pela fé somente e pelas Escrituras somente. Cremos nas Escrituras somente como regra de fé e prática. Escrituras somente. E por que isso? Porque os protestantes, quando surgiu a reforma, tinha o problema da autoridade para falar de Deus, falar de Jesus. Quem é que tem autoridade para falar da doutrina? Os católicos diziam: nós cremos que as Escrituras, eles diziam, as Escrituras é o livro normativo para orientar a nossa fé. É aquilo que está escrito aqui pelos profetas e pelos apóstolos. Isso aí são os católicos. Só que a Bíblia dos católicos, nós sabemos, ela é uma Bíblia que ela é diferente da nossa. Ela contém 7 livros a mais, que são chamados de livros deuterocanônicos. Eles chamam de deuterocanônicos, quer dizer que tem uma segunda inspiração. Bom, só isso? Eles diziam não. Nós cremos também que as Escrituras precisam ser interpretadas pelo magistério católico. Somente o magistério pode interpretar as Escrituras. Por isso que a Bíblia não era colocada na mão dos leigos, na mão daqueles que eram gente comum. Os católicos fazem uma distinção entre o clericanato, o clero, que é composto lá pelos sacerdotes católicos, e o laicato. Laicato são as pessoas, os fiéis. Então você tem o clero, você tem os fiéis. O clericanato e o laicato. Quem pode interpretar a Bíblia? O laicato? Não. Quem pode interpretar a Bíblia? O magistério, o clero. Então o clero pode interpretar. Não faz parte do clero, não pode interpretar. Então eles acreditavam na Bíblia interpretada pelos sacerdotes. E terceiro, eles acreditavam na força dos concílios. Os concílios, através dos concílios, aonde estão os bispos e os teólogos, ali é que está a fonte da autoridade para ensinar doutrina. O que ensinavam os concílios? Os concílios ensinavam que não há salvação fora da igreja. Não tem salvação. Os concílios ensinavam que para ser salvo era necessário que o católico passasse por 7 sacramentos.
fosse recebendo os sacramentos ministrados pela Igreja Católica ao longo da vida. Primeiro sacramento, batismo. O último sacramento, extrema unção. No meio dos sacramentos, a Eucaristia, a penitência, a confissão, o casamento, a ordenação, a crisma, no meio dos sacramentos. Por fim, tinha que receber um enterro ministrado por um sacerdote católico e ser enterrado em um cemitério católico para ser salvo. Depois de morto, missas, missa do sétimo dia, novenas e depois dia de finados, orações, penitência pelos mortos, compra de indulgências, tudo isso aí ensinado a partir das bulas papais, das institutas, dos decretos papais, dos concílios. Era muito difícil ser salvo sendo católico, muito difícil. O católico não alcançava a salvação realmente, a menos que ele fosse beatificado. Beatificado é porque ele teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus porque ele teve uma vida santa, uma vida de penitências, uma vida dentro do catolicismo. Aí ele foi beatificado. Surgiram os reformadores, os protestantes, dizendo: muito difícil ser salvo, temos que quebrar tudo isso aí. Como quebra? Nós vamos estabelecer a Bíblia. A Bíblia como única regra de fé e prática. A Bíblia foi traduzida para o idioma natal. Você vai ter lá William Tyndale, ou Tyndale. Você vai ter Martinho Lutero. Você vai ter os tradutores que trazem a Bíblia dos hebraicos e do grego e trazem a Bíblia para a língua natal. O problema é que a Bíblia ela estava escrita em latim, os manuscritos estavam de poder de Roma, no Vaticano, e era necessário então ir até a biblioteca do Vaticano, ou então ter contato com os mosteiros, onde os padres faziam a tradução da Bíblia para o latim. Houve um homem chamado Erasmo de Roterdã. Esse homem ele era amante da palavra de Deus, mas ele era católico. Aliás, todos os protestantes eram católicos. Católicos agostinianos, inclusive. E que é um católico agostiniano? É aquele que é católico, mas serve a igreja dentro de uma ordem agostiniana. É o equivalente à nossa denominação. Nós temos as nossas denominações: batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregação, restaurados por Deus. Nós temos as nossas denominações. São ordens. É assim que eles chamavam, ordens. Então haviam as ordens beneditinas, ordens dominicanas, ordens agostinianas, franciscanas. Quer dizer que haviam ordens. E quem foi responsável pela reforma protestante? As ordens agostinianas. Eles fizeram as reformas protestantes porque Martinho Lutero era da ordem agostiniana, assim como o Ulrico Zwingli. A diferença entre um e outro são doutrinas mesmo, ponto de vista. Além de eles serem agostinianos, eles eram humanistas também. Quem são os humanistas? Humanistas são aqueles pensadores que eles estão resgatando o valor da pessoa humana dentro do plano de Deus. O mundo foi criado para os homens, portanto os homens são importantes. Esses são os humanistas. Lutero era humanista, o Ulrico Zwingli era o humanista. Esses são os reformadores. Aí o que acontece? Reformadores, humanistas, agostinianos, e eles valorizam a palavra de Deus acima de tudo. Esse é o primeiro escudo da reforma. Se valoriza, tem que traduzir. Para traduzir, não tem cópia. Quem é que vai ter as cópias? Esse Erasmo de Roterdã. Ele foi o responsável por fazer uma tradução da Bíblia diretamente desses originais gregos, que estavam nos mosteiros, estavam nos conventos também,
estavam nas abadias, nas sedes, nas igrejas. E ele tinha dinheiro, então ele foi colecionando os manuscritos, os chamados melhores manuscritos. Aí surgiu uma tradução chamada, que a gente chama de textos receptos. É um texto que recebeu o tratamento de Erasmo para ser o Novo Testamento em grego. Então, o Novo Testamento em grego, ele vem de um texto chamado Textos Receptos. E por que Textos Receptos? Porque ele foi comparando os manuscritos antigos, aqueles que tinham maior tradição, maior força de tradição, maior coerência, e ele foi escrevendo o Novo Testamento. Depois vieram os nossos reformadores. Os nossos reformadores traduziram a Bíblia do Textos Receptos para a língua. Lutero, por exemplo, não tinha gramática em alemão para ele traduzir a Bíblia, não teve. Então, para traduzir a Bíblia do grego, do Textos Receptos, para o alemão, Lutero precisou escrever uma gramática, porque não tinha gramática, não tinha como traduzir a Bíblia, não tinha como, tá? Tyndale, a mesma coisa. Tyndale também não tinha gramática, teve que também fazer uma gramática para o inglês. E assim também, quando foi feita a tradução da Bíblia para os idiomas da África, não haviam gramáticas na África. Foi necessário os missionários fazerem gramáticas para traduzir a Bíblia para a língua africana, para as línguas asiáticas. Os missionários tiveram que fazer gramáticas. As nossas línguas também, quer dizer, a gramática era suficiente só para o mercado, mas não tinha como traduzir livros. Então a Bíblia é esse livro milagroso e ela faz parte da Reforma Protestante. A partir desse escudo, as Escrituras somente, aí surgiu o segundo escudo. A salvação é pela graça somente. Deus nos salva gratuitamente, sem que nós apresentemos a Deus nada de obras, é nada. Apresentar a Deus obras para os reformadores é uma ofensa a Deus. Tentar apresentar as boas obras. Por quê? Porque isso fazia parte do catolicismo da Idade Média. Você é salvo pela graça com as obras. Então a graça de Deus te salva. E por Deus te salvar pela graça, você vai ter que apresentar as obras, comprovando de que você está salvo. Quais são as obras? Aí os católicos diziam, os 7 sacramentos. Você apresenta os 7 sacramentos, esses sacramentos santificam as suas obras, e aí você vai ter as suas penitências, as suas esmolas, as suas doações, as suas peregrinações, os seus votos, as suas promessas. Essas obras são santificadas pelos sacramentos. Isso aí é catolicismo da Idade Média. Lutero é um católico da Idade Média. Ele subiu as escadarias de São Pedro de joelhos, para ver se ele alcançava a penitência do coração, e não alcançava a paz para o coração. Lutero era atormentado pelos pecados, assim como Agostinho era atormentado pelos pecados, Francisco de Assis atormentado pelos pecados, Tomás de Aquino atormentado pelos pecados, São Domingos, quer dizer, essa turma toda era atormentada pelos pecados, apesar de estar dentro do catolicismo, de cumprir as obras, as penitências e os sacramentos, atormentados pelos pecados. O que vai fazer? A graça de Deus me salva, mas eu tenho que apresentar as obras. Os reformadores chegaram e disseram, não, a Bíblia ensina uma doutrina da salvação pela graça sem as obras. Aí foi um choque para o catolicismo. Como assim? Sem as obras? Sem as obras. Obra nenhuma? Não, não é que não é obra nenhuma. As obras humanas são trapos de imundícia, disse o profeta Isaías. O que é um trapo de imundícia? É aquele pano que as mulheres usam durante o período menstrual. Isso é o trapo de imundícia. Vai apresentar diante de Deus uma obra que está manchada pela iniquidade. Porque, de acordo com a cultura do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o período menstrual da mulher é chamado de período de impureza. Ela precisa passar os 7 dias de purificação após o término do ciclo menstrual. Durante o ciclo menstrual, está impura.
não pode tocar em nenhum objeto, a cama que ela dorme está impura, a sua tenda está impura, os objetos que ela toca é impuro, e o marido não pode se aproximar da mulher durante o ciclo menstrual, porque ela está impura. Terminou aquele ciclo, 7 dias de purificação. Aí ela vai purificar a casa dela. Purifica a casa dela e ela apresenta uma oferta diante de Deus. Agora sim, ela tem aquele período de fertilidade, onde ela está pura e pura, pode ter contato com os filhos e com o marido e com a casa. Entrou no ciclo menstrual, iniquidade, ou trapos de imundície. Então, é o pano que as mulheres usavam, já que não haviam os absorventes íntimos como existem hoje. Aí diz Isaías: para Deus, as obras que vocês apresentam são trapos de imundície. Então, o que você vai apresentar diante de Deus são trapos. Precisa de purificação. Quem vai purificar as obras que o crente faz? Aí dizem os reformadores: a obra, não as obras, no plural, a obra do Calvário, a obra do Cristo, do Cordeiro de Deus, que é aquele que purifica as mulheres depois do seu ciclo menstrual. Então as nossas obras vão ser purificadas pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então é a obra que Deus aceita, não as obras. Isso aí é fé protestante genuína, pura. Da onde tiraram isso? Da Bíblia. Para chegar nessa compreensão da Bíblia, veja só, teve que ter o humanismo, teve que ter a volta às origens do texto grego, teve que ter esse homem, esse Erasmo, trazendo textos escondidos, textos que estavam distantes para a mão dos protestantes. Esse Erasmo, ele era amigo dos protestantes, mas ele não era protestante. Bom, ele não era. A Bíblia vai ser centralizada. E depois que você descobre a salvação pela graça somente, Deus te salva sem as obras, aí vem o terceiro escudo da reforma, que é a salvação pela fé somente. Você precisa crer. Crer em quê? Crer nas Escrituras. Crer em quê? Crer em Jesus somente. Por quê? Os católicos ensinavam que a salvação era mediante a fé em Jesus, pela mediação dos santos. Você não ia a Jesus diretamente, você ia aos santos, porque os santos eram pessoas que tinham alcançado graça para fazer mediação entre os homens e Deus. Santo para tudo quanto é lado, santo para todas as causas impossíveis e as causas mais não tão impossíveis assim. Santo Antônio, São José, São Patrício, São Petrúquio, enfim, era santo que fazia um corolário assim, sabe, um panteão de mediadores entre Deus e os homens. Aí os reformadores falaram: não, os santos eles não fazem mediação. A mediação é Jesus direto, a ponte direta. E todos os crentes eles recebem o sacerdócio universal. Todos os crentes são sacerdotes de Deus e estão ligados diretamente a Deus mediante a fé. Pode ir direto para Jesus. E todos os crentes eles podem também ministrar o sacramento, que foi reduzido de 7 para 2. Os sacramentos que eram 7 agora são apenas 2. O batismo e a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não é uma eucaristia onde o sacerdote bebe o cálice e os fiéis ficam com a hóstia. Não. Dentro da fé protestante, o sacramento é pão e vinho para todo mundo, porque existe uma unidade no corpo de Cristo. E essa unidade não é o sacerdote e os fiéis. Esta unidade é entre os fiéis e Deus. Isso é a unidade da fé. Então nós estamos entrando aqui na doutrina paulina da justificação pela fé somente. Pela fé. E esse negócio da justificação pela fé é um mistério e é um escândalo. Porque você vai crer que Deus te justifica dos seus pecados sem que você apresente um sacramento sequer diante de Deus, nenhuma obra. E se você apresentar uma obra para Deus, você está ofendendo a Deus. Veja só o que é a inversão doutrinária. Se você quiser se justificar pelas suas obras, você está dizendo: então para que serve a obra de Jesus? Para que serve o Calvário? Para que serve a cruz?
Se você tem uma obra tão qualificada para poder salvar a sua alma, você não precisa de Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala, que é o equivalente à lei. Da graça caístes, todos vós que vos justificais pela lei, Cristo para nada vos aproveita. E olha que isso aí era um escândalo para os judeus, porque a lei foi dada por Deus lá no alto do Monte Sinai. A gente viu aqui nas aulas anteriores, inclusive na aula passada. A lei, ela não é uma lei que ela veio de Moisés, a lei veio de Deus, pelo ministério dos anjos. Os anjos trouxeram a lei e entregaram para Moisés. Agora pega a lei e está dizendo que Deus não quer mais a lei. Deus não quer mais a lei. Deus nunca quis a lei. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar na carta aos Romanos. Deus nunca quis a lei. O que Deus sempre quis? A graça. E por que a graça? Porque a graça é um tratamento exclusivo de Deus diretamente com cada indivíduo. Inclusive tem um livro que eu vou depois enviar para os irmãos em PDF, se vocês quiserem. É um livro que chama-se A Celebração do Indivíduo, tá? O nome do livro é A Celebração do Indivíduo. Eu tenho ele em PDF e eu tenho ele também em livro físico. Livro utilizado no Seminário Batista Regular. Faz parte da bibliografia dos batistas regulares. Inclusive, ele é um livro batista também. O que é esse livro que chama A Celebração do Indivíduo? Ele está dizendo que Deus, ele quer tratar com a pessoa direta. Quebra os mediadores, quebra a lei, quebra os mandamentos, quebra o sistema religioso todinho, que é o judaísmo, quebra tudo. Arranca fora o templo de Jerusalém, aquela dificuldade do pecador chegar até Deus diretamente, tira aqueles sacerdotes, o sacrifício, arranca tudo. Deus agora está interessado na pessoa humana sozinho. O nome do livro é A Celebração do Indivíduo. E estabelece-se o sacerdócio universal. Quem que é o maior interessado na salvação da própria alma? O indivíduo. Eu estou interessado em me salvar. Quem é que vai me salvar? Deus. Como que Deus vai me salvar? Numa entrevista, num contato direto. É você diante de Deus no vazio, sabe? Você no deserto vazio, tem nada, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é você e Elias. É igual Elias no deserto. Sozinho. E se Deus não for lá no deserto e achar você perdido no deserto, que nem ele fez com a samaritana, não tem salvação. Deus não vai em Jerusalém, Deus não vai em Samaria, Deus vai no deserto, achar o cara sozinho lá, abandonado, quase morrendo, no sol do meio-dia. Isso aí é a estrutura do Evangelho. E Paulo está dizendo, é isso aí, é esta fé que você tem que ter, de que Deus é que vai te achar. Você está perdido. O que fazia a lei? A lei, ela construía paredes entre o homem e Deus. A parede da lei, parede de separação, parede de isolamento. A lei, ela é para quem está dentro da penitenciária. Aí Paulo fala, quem precisa da lei, o justo ou o ímpio? O ímpio. A lei é dada por causa do pecador. A lei é dada por causa da transgressão, por causa do pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Só existe lei para o pecador. E depois que a lei vem, ela denuncia o pecado. Quando ela denuncia, você fala, então eu sou pecador? Sim. O que você faz agora? Paga. Como? Penitência para você. Então a lei é uma penitenciária espiritual. Ela mantém todo mundo preso, prisioneiro. Não tem como você estar quitte com a lei, porque são 10 mandamentos. Você quebra um, você é culpado por todos. Apóstolo Tiago. E a lei vai tornando você mais pecador ainda, porque quando você tenta cumprir a lei e você não consegue, o débito fica pior, fica maior. Isso aí é o que é Paulo também. Isso é Paulo na carta aos Romanos. Paulo está explicando que nós estamos em uma dívida impagável diante de Deus. A dívida do pecador, do indivíduo, é impagável. Impagável. Você é naturalmente pecador. Aí chega no capítulo 7 e ele fala, mas que miserável que eu sou, miserável homem que sou.
Quem me livrará desse corpo de morte? Quem? Aí está desesperado. O bem que eu quero fazer o bem. Eu quero, você quer, a irmã Fabiana quer, a senhora Maria quer, o pastor João quer, o irmão Nelson quer, todos nós quer, o pastor Fernando quer, meu filho de 9 anos quer fazer o bem. Osama Bin Laden quer fazer o bem, sabe? Todo mundo quer fazer o bem. Mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal está comigo. Porque eu fui vendido como escravo para o pecado. Carta aos Romanos. Você não é seu. Você foi vendido como escravo ao pecado. E o pecado, sendo seu senhor, o que ele faz? Ele te fustiga para que você peque. Ele fustiga você, ele te obriga a pecar. Ele é teu senhor. Então quando você quer fazer o bem, você não consegue, por causa que o seu senhor, o escravo, ele te força a pecar. E todos pecam. Aí, o salário do pecado é a morte. Você pecou, fez o que tinha que ser feito, está aqui teu salário. Morte. O pecado te mata, te torna condenável, impede você de cumprir o mandamento de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus é santo, justo e bom. O mandamento está qualificado. Tem santidade, tem justiça e tem bondade no mandamento. Aí lá vai você cumprir o mandamento. Aí o pecado que é o seu senhor fala: não, eu comprei você trabalha para mim, então nós vamos quebrar a lei. Contrário de santidade é a imundícia, é a impureza. Contrário de justiça é a justiça, injustiça. Contrário de justiça é injustiça. E o contrário de bondade é maldade. Então a gente pratica maldade, injustiça e imundícia. 3 coisas. Pronto. Quebramos o mandamento, fizemos a vontade do pecado, recebemos o salário que é a morte, e agora a gente está perdido. E o pecado é tão desaforado, que ele pega e leva a gente para o mercado para a gente ser vendido. Está aqui, vale quanto isso aqui? Esse pecador aqui vale quanto? Quebra todos os mandamentos. Aí você vai no mercado de... Não sei se vocês assistiram aquele filme Raízes, né? Filme Raízes conta a história do Kunta Kinte. O SBT passava todo ano, passava umas 3 vezes por ano, lá nos anos 80. Raízes. O nome do livro é Negras Raízes, né? O nome do filme é Raízes. Aí você ia no mercado para comprar o negro, e havia negros que eles estavam lá, eles passavam um verniz, um óleo, o negro ficava mais negro, lustroso, mostrava pelos dentes assim. Só que os negros passavam 3 a 4 a 6 meses no mar. Aí eles saíam de lá da África, eles saíam em 500 negros nos barcos negreiros e era colocado, no porão do navio. Então saía 500 e chegava a 200, porque 300 morria e ficava lá fedendo debaixo lá do porão do navio. Então ia transmitindo doença um para o outro. Então quando chegava aqui, chegava raquítico, magro, mal cheiroso. Então era um sobrevivente, era levado para o mercado de negros. E havia negros que eles eram apresentados no pior estado possível, não servia para muita coisa. E o pessoal comprava por um preço assim de bagatela para as funções mais vis, limpar a latrina, por exemplo. Aí o negro ficava 2, 3 meses vivo, depois morria e jogava ele fora. Então ele era muito baratinho, pagava muito. Às vezes comprava um negro forte e ganhava-se 3 negros fraquinhos para poder compensar a venda do negro forte. Eu lembro mais ou menos disso aí. E não só os negros, durante todo o período da história da humanidade houve escravidão, e os negros eram vendidos no mercado mesmo, e não só negros, os escravos eram vendidos, homens, mulheres, crianças. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: nós éramos escravos do pecado, fomos levados para o mercado. Aí o pecado escarnecia da gente. Quanto você paga por esse pecador aqui, viciado no pecado, maldoso, injusto, malicento, mal cheiroso? O escravo tinha vontade de fugir. Então, marca de que o escravo tinha tentado fugir: pé cortado, cortava o pé dele, não dava mais para fugir. Marca de que o escravo ele era ladrão,
cortava a mão dele. Então cortava a mão dele. É marca de que o escravo ele era promíscuo, castrava o escravo, apresentava ele lá castrado. Quer dizer, você ia no mercado de escravo, tinha ele lá todo estrupiado, todo arrebentado, todo cortado. E o pecado falava: opa, tá vendo aqui, esses caras querem, paga quanto? Paga quanto? Ó, rouba, estupra, foge, paga quanto? Aí o apóstolo Paulo fala: Cristo nos comprou. Cristo foi lá do mercado dos escravos e nos comprou. E ele não comprou de baciada, não. Ele pagou o alto preço. Ele resgatou a gente com seu próprio sangue. Outrora a gente era escravo do pecado, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos comprou. Valorizou o produto, pagou o que não valia, pagou muito bem, fostes resgatados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que não pertence a vós. Olha só, o pecado escarnecendo da gente, agora a gente foi comprado pelo Senhor e foi pago um altíssimo preço, e a gente não veio na baciada, sabe? Compre um e leve 10. É um por um, é o indivíduo, celebração do indivíduo, é um por um, é pessoa por pessoa, homem por homem, mulher por mulher, criança por criança. E o segredo, hein? Segredo, lá no templo de Jerusalém, se você fosse comprar no templo do tabernáculo, né? Se você fosse comprar um homem, então vamos lá, você pagaria lá 15 mil reais, vamos supor isso. Um homem, 15 mil reais. Se você fosse comprar uma mulher, aliás, se você fosse comprar um menino homem, um homem menino, aí você pagaria 7 mil reais, que é um menino. Então, metade de um homem adulto, um menino, 7 mil reais. Se você fosse comprar uma vaca, aí você pagaria 3.500 reais. Você vai comprar uma vaca, um boi. Se você fosse comprar uma mulher, você pagava 1.500 reais. Então, a mulher é metade do preço de uma vaca. Mas não é um ser humano? É. Mas lá no templo de Jerusalém, a mulher ela era minimizada. Abaixo do menino e abaixo do boi, do gado. Mas não é o caso do Cristo. O Cristo vai no mercado de escravos e ele paga pela mulher e pela criança o que ele paga pelo homem adulto. É o mesmo sangue para todos. É o mesmo preço para todos. Todos são valorizados aqui. Mas por quê? Porque Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Deus colocou as pessoas no nível para que desse nível ele possa tratar daqui para cima. Então o Evangelho é uma tratativa daqui para cima, meus irmãos. O Evangelho de Paulo, que ele prega, é o Evangelho onde Deus valoriza o homem e a mulher, valoriza o ser humano. Ele equipara aquele que está lá embaixo com aquele que está em cima, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, começamos a falar sobre a doutrina da salvação pela fé.